meu colega tem mais uma. Excelência, eu gostaria só de fazer um breve aditamento. Desde que me entendo como advogado, nas constituições, seja a atual, a Carta Cidadã, e mesmo aquelas outras, até a Constituição do Estado Novo, nenhuma Constituição desta República deixou de reconhecer o direito de ampla defesa. Eu faço uma indagação a Vossa Excelência e ao Ministério Público. Acaso exercitar-se-á a ampla defesa, na medida em que tivemos acesso esta noite, passamos a madrugada tirando cópia dos depoimentos, são 50 depoimentos, como nós vamos inquirir quem quer que seja nessas condições, a menos que esse ato seja um ato absolutamente destinado a um simbolismo de auxiliares da justiça, que é o papel do advogado, tanto quanto do Ministério Público. Nós somos, por norma constitucional expressa, auxiliares da justiça. Não há subordinação nem hierarquia entre magistrado, Ministério Público e advogados. Nosso papel tem que ser desempenhado na conformidade das garantias da lei maior, que rege a nós todos, a qualquer cidadão, ao nosso amigo, ao nosso inimigo, ao nosso vizinho, ao nosso filho, até eventualmente a um desafeto nosso. Então, eu não me sinto em condições, nós ficaremos no ato, não formularemos nenhuma indagação, que a defesa está cerceada como nunca vi em minha vida profissional, em 40 anos de militância profissional. Advoguei com alguns aqui presentes, até no período em que não havia sequer a garantia do habeas corpus. Não há nenhuma decisão definitiva, pelo menos do Supremo Tribunal Federal, acerca de várias situações que são anômalas que ocorrem neste feito, e evidentemente que tomar conhecimento, como nós tomamos conhecimento, eu jamais vi isto na minha vida profissional. Então esse ato será seguramente um dia desses, não sei quando, não tem bola de cristal, mas será fadado, no mínimo, à cognição de um tribunal que respeite a Constituição da República. Então, eu lanço aqui o meu protesto veemente contra a realização desta audiência. E Vossa Excelência afirmou que determinadas questões foram decididas, nós não sabemos disso. Eu não conheço a decisão de Vossa Excelência dos embargos de declaração. Não conheço decisão, nem sei se alguém suscitou o tema relacionado ao fato de que um profissional do direito atua numa delação onde há imposição do dever de sigilo e depois esse sigilo é quebrado porque esta pessoa se torna advogada do delatado e assim sucessivamente. Certo. Isto, evidentemente, desatende a cláusula contratual e ver o contrato em si celebrado entre acusado e defesa, mas sem os termos correspondentes. A audiência aqui é gravada para que se veja a fidelidade até da expressão facial, induzimento ou não de indagações. Os termos que são apresentados são sinopses da forma como se realizavam audiências no século passado. Fala-se 1 hora, 2 horas e 3, e são lidas 2 páginas. Então, não há nenhum termo de depoimento que empreste a credibilidade para que haja o exercício do contraditório nas condições que a Constituição assegura e garante a qualquer acusado. Então, diante disso, Excelência, reiterando a posição do meu colega, não há nada de pessoal com Vossa Excelência, menos ainda com o Ministério Público. Todas as causas vão passar na nossa vida, outras permanecerão e até o fim dos nossos dias. O nosso ofício é de auxiliares da justiça, a tribuna da acusação, tribuna da defesa, ambas fiscais da lei. E Vossa Excelência, como magistrado, pode errar. O tribunal pode errar, mas o tribunal erra por último. E, de qualquer sorte, as decisões de Vossa Excelência estão submetidas ainda ao escrutínio dos tribunais desta República. A reclamação foi negada com fundamentos que eu desconheço, porque também alguma coisa de surreal acontece no país. A informática veio. Doutor, e nunca foi tão difícil ter conhecimento de uma decisão. Eu não conheço a decisão do Supremo Tribunal Federal. A audiência para fazer o quê? Uma tribuna? Para usar o direito de voz da defesa. Vossa Excelência tem que ter paciência de ouvir o advogado. Certo. É um dever de Vossa Excelência. Ouvindo, não é favor. Eu estou ouvindo. Não é favor, é obrigação de Vossa Excelência. Vamos e começar tantas vezes quantas a defesa entenda que deva interferir, o fará. Certo. Porque é a sua missão. Certo. Então, a defesa colocou o seu posicionamento, o posicionamento do juízo, e definindo essa questão em definitivo, a defesa, os acusados conhecem os termos da acusação, no mínimo desde 17 de dezembro de 2014, com tempo superior aí a 1 mês para o exercício da ampla defesa. Como já foi colocado por esse juízo anteriormente, os termos da delação premiada do senhor Paulo Costa e do senhor Alberto Youssef estavam com o Supremo Tribunal Federal, tendo esse juízo os recebido
apenas no final do mês de janeiro. Então, logo examinados e verificado o que poderia ser disponibilizado, que não envolvesse autoridade com foro privilegiado, pois esses depoimentos são da competência do Supremo, isso foi disponibilizado aos autos. Infelizmente, só foi possível fazê-lo ontem. Mas como esse juízo já consignou, nos termos disponibilizados ontem, não existe qualquer declaração dos criminosos colaboradores a respeito do fato dessa imputação. Com o que, embora a defesa tenha tido acesso a esses depoimentos antes, isso não tem a menor relevância na compreensão desse juízo em relação à ação penal aqui em curso. A posição do juízo, a despeito de eventual resignação das defesas, é da necessidade de garantir o direito dos acusados, inclusive dos acusados presos, a um julgamento no tempo mais breve possível. E, no entender do juízo, todos os direitos dos acusados vêm sendo estritamente respeitados por esse juízo e, aparentemente, embora não possa falar, evidentemente, pelos tribunais recursais ou os tribunais superiores, tem sido essa a compreensão deles, tanto assim que, como foi dito, ontem se tentou suspender perante o Supremo Tribunal Federal essa audiência, a defesa do senhor Fernando Soares, e não foi bem sucedida. Eu não conheço as razões da reclamação, não sei as razões do Supremo Tribunal Federal, mas, pelo menos, me parece que é um indicativo de que aquela corte entende da necessidade de prosseguir o processo